Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Um programa da TV Santa Maria, canal 19 da NET, e hoje nós temos uma pauta que ferve no cenário nacional. Uma pauta interessantíssima que vai contribuir para o seu discernimento de telespectador que nos acompanha, que acompanha a TV Santa Maria. A nossa pauta é redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Um tema que nessa época está em discussão no Congresso Nacional. Eu vou fazer a apresentação dos nossos participantes e antes de fazer a primeira pergunta, eu vou retornar para passar alguns dados estatísticos que irão embasar a nossa discussão, o nosso debate, que não é uma discussão, é um debate. Comigo aqui estão o advogado, professor universitário, Antônio Augusto Birman Pinto, professor universitário, advogado, professor do curso de Direito da Universidade Regional Integrada Campus de Santiago. Está comigo também o jornalista, escritor, Carlos Alberto Belinazzo, conselheiro do jornal A Razão, que vai apresentar sua visão de jornalista. E conosco também Rafael Friedrich, advogado, formado em Direito, pesquisador do Grupo Quitanda do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Então, com esses debatedores, vocês já perceberam que o nosso programa terá uma visão distinta e uma visão rica. O nosso debate pretende discutir sobre essa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Casos que surgem na mídia que comovem a opinião pública de crimes hediondos levaram e atualmente levam ao Congresso Nacional a voltar a esse tema que há muito tempo já vem sendo debatido, mas agora o debate se tornou mais forte. Dados do Ministério da Justiça dizem que de janeiro de 1992 a junho de 2013, o número da população carcerária, ou seja, das pessoas presas, aumentou mais de 300%. De acordo com o Ministério da Educação, 70% dos jovens que possuem conflito com a lei não cursaram o ensino médio. E um dado aqui favorável, a quem defende a redução da maioridade penal é que, segundo pesquisa recente da Datafolha, de abril de 2015, 87% dos entrevistados são favoráveis à redução da maioridade penal. Então, a primeira pergunta, e eu quero que não fiquem em cima do muro, que se declarem, é: vocês são favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal? E já, de início, por quê? Eu começo pelo meu amigo, os três são amigos, além de pessoas que têm um conhecimento na área, pelo meu amigo Augusto Pinto, lá de Santiago, terra dos poetas, a conhecida capital do universo, ou capital dos escritores. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, Giovanni. Agradecendo ao convite, para estar presente aqui para esse debate, que é extremamente importante, extremamente oportuno, Haja visto o tamanho que tomou, a proporção que tomou esse debate, a relevância desse debate.
E já de saída dizendo que eu sou contra a redução, né? E não é uma posição recente, é uma posição que eu venho fortalecendo quanto mais estudo a questão, quanto mais me envolvo com essa questão. Sou contra a redução, eu acredito que ela não vai modificar em nada a situação, senão que piorá-la, né? E sou contra, porém, né, como havíamos comentado aqui um pouco nos bastidores, eu tenho algumas questões que eu acredito que a lei possa, né, o estatuto possa ser melhorado em algumas questões, mas a redução mesma em si eu sou contra. Né? Não ficou em cima do muro, apesar de ter alguns pormenores, né, já se declarou contra. A redução, sim, eu sou contra a redução. Acredito que algumas questões relativas, né, ao tempo de punição, com relação a alguns crimes, à gravidade de algumas infrações, de alguns atos infracionais, possa ser rediscutido e talvez tenha que ser revisto. Mas a redução em si, realmente sou contra. Carlos Alberto Bellinazzo, Gringão Bellinazzo, nosso amigo da Jornal A Razão, conselheiro, a favor ou contra? Seja bem-vindo, mas você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Muito obrigado pelo convite, estar aqui com meu amigo Rafael, contigo, e conhecendo o Augusto nesse momento, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, né, participando desse debate. Eu sou totalmente a favor. Há muito tempo tenho essa convicção, porque nós estamos vivendo uma guerra civil. No Brasil se matam 50 mil pessoas por ano. Isso é guerra civil. E parece que nós temos que pensar muito bem em votar. Lá no Congresso está todo mundo parece dormindo. Nós estamos vendo uma guerra hoje, eu não tenho tranquilidade de pegar meu carro na esquina e sair num restaurante. Nós temos que estar se escondendo. O meu pai já dizia isso há 20 anos atrás. Meu filho, vai chegar um momento que nós vamos ter que ter um policial em cada esquina. Eu achava um exagero e hoje já chegou esse momento. Claro que não é só os menores que fazem isso. Mas os menores também estão tomando proporções escondidos, protegidos atrás do ECA, que é uma ECA. Então, acho que tem que ser assim. Ele fez crime, ele tem que ser tratado como gente grande. É um absurdo um menor, ele comete um crime horrível, 3 anos no máximo, sai limpinho, com a fichinha limpa, sai rindo da nossa cara. Isso tem que acabar. Chega de brincadeira. Isso tem que acabar, tem que ser punido. Se ele matou, tem que ser punido na forma da lei o mais rígido possível. Vem essa balela, mas ele vai estar na escola do crime. Não interessa, como é que para a Copa fizeram um estádio? Façam mais presídios para a gurizada, então. Porque às vezes tem um guri de 16 anos, é maior que eu. E ele é tão bandido quanto o outro. Não, o que é, como tem que dizer, o que é bom já nasce disso, o que é ruim já nasce ruim. Então eu sou totalmente a favor, tem que ser punido na hora. Rafael Friedrich, meu colega de estudo da universidade, pesquisador, advogado. Seja bem-vindo, se posicione a favor ou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Obrigado, Giovanni, pela oportunidade de estar novamente aqui no programa Argumentos, né, juntamente contigo, com o Antônio Augusto, com o Bellinazzo, todos amigos, então fica fácil a gente brigar, a gente pode sair no soco aqui hoje conversando, que depois a gente sai abraçado. Soco de amigo dói menos. Dói menos. Quando me convidou para participar do programa e falar sobre esse assunto e me posicionar, eu retomei um pouco assim tudo que já vinha fazendo parte das minhas reflexões sobre esse assunto, e pelo que eu pude observar do Antônio Augusto, o meu pensamento vai bastante ao encontro do que ele vinha dizendo. Acho que é um consenso de que existe um sentimento de insegurança muito grande na sociedade hoje e que a gente precisa encontrar algumas formas de modificar isso, mas eu não acredito que a redução da maioridade penal seja a solução. Vou começar dizendo que eu não acredito porque nós temos o ECA, que já responsabiliza os adolescentes a partir dos 12 anos, e todos esses adolescentes que estão sob a égide do ECA, nós temos um grau de ressocialização, ou vamos pensar assim, de reincidência, de 20% apenas é reincidente. Então, adolescentes até 18 anos, de 12 a 18 anos, nós temos apenas 20% de reincidência. Se nós pegarmos no sistema prisional acima de 18 anos, ou seja, da maioridade penal, nós temos uma reincidência de 70%. Então, me parece que o sistema prisional que nós estamos querendo levar para os adolescentes até 16 anos está falido. Por outro lado, o sistema do ECA é um sistema que tem conseguido apresentar resultados muito melhores. Então, esse é um dos motivos que me levam a te responder, Giovanni,
que eu sou contra a redução da maioridade penal, né? Obviamente, essa criminalização ou essa responsabilização de até 3 anos, a gente pode repensar isso, o ECA pode ser modificado, mas existem argumentos, principalmente jurídicos, que transformam essa questão da maioridade penal uma cláusula pétrea da Constituição, que nos trarão também, mexer nisso agora, um sentimento de insegurança, pelo menos no nosso ambiente jurídico, muito grande. Porque se nós vamos estar modificando uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que teoricamente é imutável de uma Constituição que é recente. Então a gente vai estar abrindo o caminho para outras modificações bem próximas. Então começa dizendo, sou contra, já te dou assim, para o nosso telespectador um pouco do porquê, né? Bom, para não ficar 2-1 e para também me posicionar, eu gostaria de dizer que escutei os argumentos, né, iniciais e me posiciono favorável à redução da maioridade penal ou uma modificação, pelo menos, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? E aí eu já vou lançar meu primeiro argumento e vou passar a fala aí já para o Antônio Augusto. O argumento, um dos mais significativos que me tocaram, né, porque nós não somos dessa opinião favorável à redução da maioridade penal por uma questão de senso comum, por uma questão de 80% ou 90% da população serem favoráveis. Eu sou favorável pelo seguinte, há que se coibir. Bom, se coíbe a partir dos 18, obviamente, reduzir a maioridade penal não irá acabar com a situação de violência no nosso país. Entretanto, todavia, contudo, o grande ponto que eu acho que nós devemos debater nesse programa é uma pessoa com 16 anos, com a quantidade de informações, com a quantidade de conhecimento que ele pode obter hoje em dia, ele tem o discernimento que a sua atitude está sendo errada ou não. Então, assim, sendo favorável ou, e aí me colocando, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê até 3 anos de internação, ou seja, o indivíduo não passa dos 21 anos numa internação. Concordo com o Bellinazzo no seguinte sentido, coloque-se uma prisão ou um Estatuto da Criança e do Adolescente que seja um pouco mais rígido para servir como uma coibição. Lançando aqui maioridade penal no mundo. Eu tenho 2 fontes aqui, uma da revista Veja, o outro da TV Futura, maioridade penal pelo mundo. América Latina, a maioria dos países, a maioridade penal é 18 anos ou mais. América do Norte, México, Estados Unidos, Canadá, maioridade penal 10 anos ou menos ou até 12 anos. Né? Nós temos aqui a Oceania, Índia, aquela região, menos de 10 anos, maioridade penal. Europa, a maioria dos países entre 13 e 14 anos. Também a revista Veja, Estados Unidos, entre 8 ou 16 anos, dependendo do caso, crime hediondo. Alemanha, 14 anos. Argélia, 13 anos. É claro que essa reportagem era favorável à redução da maioridade penal. Índia, 7 anos. Itália, 14 anos. Etiópia, 9 anos. Inglaterra, 10 anos. Rússia, 12 anos. Sudão, 7 anos. Mas o grande ponto, eu passo para o Augusto agora. Augusto, nós temos contato com diversos fatores de pessoas que são contra a redução da maioridade penal e outros que são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Quanto ao discernimento, um indivíduo hoje de 16 anos, você não julga que ele teria o discernimento para ter noção de que está cometendo um ato errado em relação à questão da lei?
Bom, eu queria só, antes de chegar a essa questão do discernimento, que é uma questão, né, importante, queria fazer algumas ponderações bem rápidas. Assim. Tu levantaste no início do nosso programa a questão de que 87% das pessoas são favoráveis. Eu não considero isso um argumento, tá, em favor do aumento da maioridade. Né? Muito porque eu acredito que nós precisamos debater muito a questão ainda antes de mexermos nessa questão, se é que devemos mexer. Eu acho que o mexer na maioridade, reduzindo ou mantendo a maioridade, ela é muito recente ainda. Nós precisamos debater essa questão. Tá? Por que nós precisamos debater? Porque tu trouxeste algumas questões importantes. Eu acredito que nós estamos transitando nos debates dentro de um desconhecimento e não de um conhecimento do direito penal juvenil. E de por que nós chegamos a essa escolha em 1990, né, o ECA de 1990, pela idade penal mínima, né, pela possibilidade da punição a partir dos 18 anos. Existe toda existem estudos, né, que embasam essa opção que fizemos. Esses dados que tu trouxeste, eles falam, na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 8 e 16 anos, boa parte dos estados, e lembrando em consideração que os Estados Unidos da América, as legislações estaduais podem ser diferentes, cada estado Sim. tem a sua legislação, mas recentemente nós temos notícias, e isso pode ser comprovado, que os estados, boa parte dos estados americanos estão elevando, né, de 16 para 18 anos, justamente porque já perceberam que não há eficácia alguma numa redução. Essas idades mínimas de alguns estados, aí de alguns países, elas são para crimes hediondos. Né? Então essas idades que a Veja coloca, quando ela coloca lá, muitas vezes, na Inglaterra, 8 anos, é para o crime hediondo, que evidentemente nós tivemos um caso, alguns anos atrás, né, de 2 meninos que assassinaram um outro menino com 8 anos e foram condenados. A idade mesmo penal é em média 16 anos, 18 anos, para quase boa parte dos países países da Europa, praticamente todos, quase todos eles, ou boa parte deles, a idade com aquelas questões de que em alguns casos a idade então responde, né, por exemplo, para homicídios qualificados, crimes hediondos, que se considerariam aqui crimes hediondos, ela pode ser um pouco menor para casos mais específicos. Bom, então eu acredito que aos 16 anos o adolescente tem sim condição, né, não apenas hoje, como sempre teve, mas não a mesma condição do adulto. A condição do adolescente, nós todos já fomos adolescentes, a condição do adolescente ela não é a mesma condição do adulto. A reflexão que o adolescente faz, ela não é a mesma, até pela sua peculiaridade, né? Pela sua peculiar estado de desenvolvimento, de transição entre a infância e a idade adulta. Ela é uma transição complicada. Eu se diria assim, que ele tem condição. Eu não vejo que está nessa situação. Não está aí a questão de se tem condição ou não. Né? Eu vejo em outra situação. O apenamento do adolescente, né? Para ser eficaz, ele tem que ser o mesmo do adulto. Aí eu faço uma outra colocação. O tempo do adolescente é o mesmo tempo do adulto? Um adolescente de 30 anos numa prisão é a mesma coisa que um adulto de 30 anos numa prisão? Né? E só para considerar aqui, então eu acredito que não está centrada na questão da condição de ter ou não condição do que se faz. Isso eu até diria que menos do que 16 anos se tem. Mas é que a punição ela deve ser razoável, ela deve ser ponderada, o direito deve ser aplicado com ponderação e razoabilidade. Não é razoável que um adolescente, né, e temos lembrando aqui que nós estamos falando sobre crimes hediondos, os adolescentes são punidos, o ECA pune, não há impunidade, que eu acho que é um discurso que está, né, arraigado aí, que não é um discurso verdadeiro. Existe a punição. Tá? Mas que eles não são punidos? São punidos. Há uma punição diferente. E que eu acredito que não está, né, a questão na condição de reconhecer ou não o caráter ilícito e contrário à lei do que se está fazendo. Isso nós sempre tivemos, todos tivemos. Né? Resulta em outras circunstâncias, decorre de outras circunstâncias que eu acredito que a redução não melhoraria em nada, que nós podemos debater ao longo do programa. A questão de adolescência, ela é realmente relativa. E a educação, eu sei que isso é um clichê, né? A educação é a saída de tudo, né? Mas a educação também é um assunto que está paralelo ao tema do nosso programa. É a questão de humildade, pouco dinheiro pode até contribuir com a questão da violência, ou não. Senão nós não teríamos muitas pessoas que têm pouco dinheiro e quem tem conduta honesta.
Eu passo, então, o questionamento ao Bellinazzo da seguinte forma: Bellinazzo, você que é favorável à redução da maioridade penal, não seria melhor outros caminhos, já que o Augusto colocou a questão de que a punição muitas vezes não tem resultado? Ou esse é um dos caminhos, reduzir como forma de inimição? Porque, independente, uma coisa que eu quero ressaltar é que em qualquer país, independente da faixa etária que se puna, ou da forma que se tente inibir, os crimes acontecem. Então, não é essa redução de maioridade penal que realmente, isso nós concordamos, talvez, eu acho que vai terminar com a sensação de insegurança pública que nós vivemos. Mas a educação não seria uma saída, Bellinazzo, ou uma contraposição ao argumento do Antônio Augusto? Concordo. Claro, sempre existem outros caminhos. A educação é um viés para a pessoa com mais informação a ter melhor instrução, descobrir melhores coisas e não cometer crimes. Mas vou discordar do Augusto. A punição, claro que é, mas uma punição muito branda. 3 anos ele está liberado. Então comete, como agora há pouco, foram um adulto e 2 adolescentes, jogaram umas meninas em São Paulo, está vendo ontem televisão, num penhasco. Aí ele fica 3 anos, sai com a ficha limpinha. Não concordo com isso. E outra coisa, ele tem discernimento sim, porque no Brasil é muito interessante. Então, para ir lá votar para um presidente que os políticos vão apontar os nossos destinos, como é que ele tem discernimento de ir lá e votar? Ele tem que levar assim. Eu também não acredito que vamos reduzir a criminalidade. Mas então com esse pensamento, mas ele sendo punido e com rigor como adulto, porque ele agiu como adulto, ele acho que diminui sim. Não que vai eliminar, isso seria uma utopia em nenhum lugar do mundo onde tem pena de morte, não diminui também nessa proporção. Mas tem que ser, porque no Brasil tem acontecido uma coisa muito interessante. Hoje, principalmente nos últimos 10, 12 anos, o povo, em geral, só quer saber dos seus direitos. Mas onde é que está aquilo que a gente aprende na educação familiar? E os seus deveres? Tem que ter deveres também. E hoje, há 20 anos atrás, há 30 anos, o jovem não tinha tanta informação como hoje. Hoje ele é muito bem informado, sim. Crianças de 10, 12 anos sabem muita coisa, tem acesso à informática, TV a cabo, que na época que nós éramos crianças não tinha nada disso. Então ele sabe muita coisa, ele tem muita influência, a boa e a má influência. Então eu sou firme, continuo defendendo que tem que ser reduzido e penas mais fortes. Bom, eu vou lançar uma pergunta para o nosso amigo Rafael, mas essa pergunta vai ficar após o nosso intervalo comercial, para ele responder logo após os nossos apoiadores, né? Rafael, uma saída proposta, então, você que é contrário à redução da maioridade penal, uma proposta seria uma modificação ou um estudo de modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa é a pergunta, mas nós voltamos com a pergunta logo após o nosso pequeno intervalo. Fique conosco, não levante, não vai nem tomar um copo d'água. Já voltamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos após esse rápido intervalo e agradecemos a participação, ao menos na participação do nosso público, né? Está empatado, 50%. 3 são favoráveis aqui à redução da maioridade penal e 3 são contrários. Vou ler 2 comentários. Por exemplo, Nilva Cararo, sou a favor. Denise Reis, se houvesse investimentos em educação, mais investimentos em educação, trabalho e salários justos,
não precisaríamos punir nossos adolescentes. E o que falta também são exemplos. De tanto ver triunfar as nulidades, sinto vergonha de ser honesto. Então a questão do mau exemplo. Aí entra a questão da criminalidade. Nós temos pessoas ricas, com dinheiro, com questões financeiras, que também cometem crimes. Aí nós temos a Denise Reis contrária, a Irene F. Santos. Sou a favor, mas com casas prisionais que ofereçam condições e trabalhos dignos, de forma a oferecer perspectivas de recuperação e encaminhamento profissional aos jovens egressos. Então, obrigado a todos os nossos telespectadores que participaram aqui, que enviaram as suas opiniões. É claro, não teremos tempo de ler todos, mas um contra e um a favor. Tá? A Irene a favor, Irene Santos a favor, Denise Reis contra. E eu lancei a pergunta, eu acho que essa participação foi muito boa da nossa assinante, a Irene, a questão de casas prisionais ou estabelecimentos para adolescentes que não o conduzam cada vez mais ao crime. A favor de modificação do ECA, ou tornar um pouco mais duro, talvez, a questão de crimes hediondos, principalmente cometidos por adolescentes, que, como a gente viu, muitos adolescentes no Rio de Janeiro, que é o foco da mídia, não que aconteçam os crimes somente lá, quando a polícia chega, a primeira coisa que o adolescente de 16, 17 anos, ele grita, sou de menor, né? A favor, pelo menos, Rafael, da modificação do ECA? Vamos lá. Como eu comentei no primeiro bloco, eu sou a favor, sim, de uma modificação do ECA, para que haja, então, uma responsabilização mais efetiva desse adolescente, né? Para que essa pena realmente ela pareça um pouco mais justa do que ela é hoje. Vou retomar, sim, o que tu comentou antes. Eu trouxe para nós alguns dados de países do mundo que fizeram, optaram pela redução da maioridade penal. E tu, como um pesquisador da antropofagia, obviamente não é adepto dessa ideia de apenas vamos copiar o que os outros países estão fazendo. Vamos refletir sobre o que eles estão produzindo. Com base no Instituto Tolerância, tem uma pesquisa que são 54 países em todo o mundo que optaram pela redução da maioridade penal. Desses 54 países, em todos eles, não é 53, 50, em todos eles, não houve a redução da criminalidade. Ou seja, dos países que optaram e que já fizeram esse teste, obviamente esses países que tu citou estão entre eles, não houve a redução da maioridade penal, da criminalidade. Isso significa que não vamos apenas copiar o sistema deles, porque o sistema deles não deu certo. Os países, na verdade, estão na contramão. A própria Alemanha, que tu citou, a Espanha, são países que optaram pela redução da maioridade penal e que já estão voltando atrás. Inclusive, até concordando parcialmente contigo, alguns países aqui têm maioridade penal 7 anos de idade. Então, isso, nós temos que analisar cada contexto dentro da sua situação histórica. Sim. E dentro do seu contexto geográfico e social. Me parece que o Brasil, nesse momento, optar pela redução da maioridade penal está na contramão do mundo, porque o mundo já testou isso e não deu certo, ou pelo menos não apresentou o resultado que se esperava e que o Brasil espera que vai apresentar. Então, me parece um pouco... Não é nem um pouco lógico a gente adotar esse discurso hoje. Agora, vamos reduzir somente para crimes hediondos? Também não concordo. Não concordo que se reduza a maioridade penal nem para todos os crimes, nem para crimes hediondos. Acho que a gente vai sim modificar o ECA. Vamos atrás de uma modificação do ECA, então, para os crimes hediondos, uma pena maior, uma gradação. Assim como o Código Penal tem uma gradação para cada tipo de pena, se é doloso, se é culposo, se é crime contra a vida, contra patrimônio, Para cada tipo de ato, uma pena que seja adequada, mas que considere também a condição do adolescente ser adolescente. Existe um discurso que me parece bem convincente, de que se duas pessoas, uma com 17 anos, 11 meses e 20 dias, e uma outra com 18 anos e 1 mês, estiverem juntos praticarem o mesmo ato, um vai ser responsabilizado como maior e o outro como menor. É um argumento realmente muito forte. Eles têm 2 meses de vida que separam eles e a pena vai ser muito diferente. Só que se a gente reduzir a maioridade penal, vai acontecer isso com de 15 anos, 11 meses e 20 dias. Então, esse discurso ele é muito simplista. A gente vai reduzindo a maioridade penal para 16 anos e isso vai continuar acontecendo.
Que diferença vai ter um adolescente de 15 anos e 11 meses para o de 16 anos? Nessa lógica, nenhuma. Então, sou favorável sim a que haja uma gradação nessas penas, que a gente repense essa forma de punição, né? Até porque, como eu mencionei antes, o índice de ressocialização do ECA é muito maior. Bom, então é favorável a modificação no ECA. Do ECA. Que para mim como eu disse, eu penso, e eu vou centrar meu discurso, a minha defesa, na questão de que, no meu ponto de vista, estou concordando com vocês dois, no seguinte sentido. Ele falou a questão do adolescente estar em fase de desenvolvimento, concordo, eu sou um educador, eu concordo totalmente. Entretanto, no meu ponto de vista, o nosso código, né, é de 1940 e nós já tivemos várias datas, mesmo aqui no Brasil, de maioridade penal, né? Não sei, até pode me corrigir nesse dado, né? Mas, no meu ponto de vista, 16 anos, todo o resto debate é acessório. 16 anos, a complexidade física do indivíduo já está desenvolvida e hoje em dia o discernimento é muito maior. Então, se vai se colocar numa prisão separado ou no Instituto Casa, são coisas importantes. O Instituto Casa vai se analisar o ECA melhor. O que não pode é essa sensação de impunidade, que aí vem do senso comum, mas com a questão do discernimento. Um jovem de 16 anos, hoje, tem muito mais discernimento que talvez um jovem de tempo atrás, em comparação de acesso à informação, pelo menos. Augusto, ECA, vamos ao ECA, pode até contrapor o que eu falei agora, mas é favorável a modificação, pelo menos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por que sim ou não? Não, eu concordo com o Rafael, no sentido de que, exatamente nos mesmos termos, na questão de que talvez seja necessário, talvez seja possível, nós devemos pensar nisso com tempo e com calma, né? Eu acho que esse afogadilho da questão, em função de questões muito midiáticas também, acho que ela é prejudicial. Acredito que nós temos que repensar essa questão da idade máxima, né, do tempo máximo que um adolescente que cometa um ato infracional que implique um crime grave, um crime hediondo. Acho que isso deve ser repensado, né? Mas eu gostaria de relembrar aqui alguma questão importante também. A pena, nós já ultrapassamos há muito tempo a questão do caráter vingativo da pena. A pena não pode ter um caráter puramente vingativo, né? Isso já é, né? Ela deve tentar inibir. Mas assim, me parece que essa alteração que se propõe agora, que ela renasce, ela está centrada sobre uma questão muito presente de vingança pura e simples, né, no sentido de que, se todos sabemos que não vai reduzir os crimes, e relembrando aqui que os crimes de violência, né, os crimes de morte, os crimes de sangue, os crimes cometidos e perpetrados por adolescentes, os atos infracionais nesse sentido, eles são um percentual pequeno. Eles não são um percentual grande. Comparados aos maiores de 18 anos, aos adultos, eles realmente são bem pequenos, né? Então, eu acredito que nós estamos num debate, que estamos debatendo sobre premissas que não são assim premissas tão verdadeiras, que o adolescente está matando todo mundo, está estuprando todo mundo, quando em verdade isso não é real, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado com isso, e esse debate é muito importante, sob pena da gente sair daqui, olhar o primeiro adolescente que vem atravessando a rua e sair correndo e chamar a polícia, né? Por causa dessa sensação, que é uma sensação que realmente está sendo colocada, né? Então eu acredito que sim, acredito que a gente possa fazer mudanças no ECA. Eu vou falar algo aqui que talvez cause uma certa espécie. Eu acho que nós tínhamos que mudar todo o sistema penal adulto para o sistema do ECA. Não no sentido do tamanho das penas, mas o sistema. O ECA, ele é, em verdade, um sistema muito mais perfeito no sentido do acompanhamento do apenado, que nós não temos, né? Nós temos um Estado que ele tem muita gente nos presídios, mas tem ainda assim menos de 30% dos que estão condenados estão na rua, né? Nós temos aí centenas de milhares de condenados que o Estado, né? Aliás, nem interesse, nós não temos presídios e até não tem muito interesse em saber onde é que estão, que é para não ter que colocar em presídios. Nós temos presídios adultos, que é para onde iriam os maiores de 16 anos, que são, por exemplo, o presídio central. Um presídio com uma população de quase 5 mil pessoas, em que não há absolutamente, né, Estado lá dentro, e
O 16 anos é a cooptação completa, né? Caiu ali dentro, nunca mais sai dali. A ressocialização do adulto, ela tem muito mais a ver com as condições que lhe são dadas de se ressocializar do que propriamente com a idade em que ele... Né? O adulto com 18 anos, ele tem condições de entender o caráter ilícito do fato? Tem, né? Pois é, por que não reduz então? Por que nunca reduziu o índice de criminalidade? Então não está na questão da idade. A grande questão é que se nós formos colocar, né, quase adultos de 16 anos nas cadeias junto com adultos, nós vamos criar um problema muito maior do que o problema que nós temos hoje. Concordamos que a situação, até eu acho que foi o Rafael que disse no início, não estou lembrado com certeza, mas a recuperação de quem entra numa fundação casa é muito maior estatisticamente do que quem entra num presídio, né? Num presídio. Os presídios são... Lembrando, só interrompendo, mas lembrando que um instituto casa, ele é um presídio. Ele é equivalente, sim. Quem está lá, que quem for visitar vai ver que não é assim um parque de diversões, como muitos imaginam. Né? Aliás, ninguém gostaria de estar lá nem aos 14, nem aos 15, nem aos 20. Quer dizer, a diferença aí talvez... As pessoas estão presas lá. Isso, né? Estão presas e lá existem projetos e atividades de recuperação social, né? Aprender um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Belinazzo. É difícil para nós dois, né, cidadãos comuns, combater com dois, e isso não foi planejado, Eu poderia ter... porque até no meu embasamento teórico eu assisti vários debates, e Sala de Debate é um programa muito bom da TV Cultura, 2 juízes, um favorável e um contrário. Um juiz favorável à redução e uma juíza contrária à redução da maioridade penal. E eu acho que de todos os que eu assisti, o grande argumento que para mim ficou foi a questão do discernimento. Realmente, concordo com os dois, que talvez me balance um pouco, né? Porque como educador, punir é uma péssima conduta. Na verdade, nós deveríamos prevenir a própria educação, a própria estatística, né? 70% dos jovens que tem problema com a lei não tem ensino médio, ou seja, tem menos tempo de escola. Desse, então, uma escola com um nível mais adequado. Mas eu gostaria escutando os dois, escutando os argumentos, qual argumento você poderia dar mais para convencer nosso telespectador a ser favorável à redução de 18 para 16? Pazini, como eu falei no início, eu sou favorável, mas eles não poderão ir, esses meninos de 16 até 18 anos, numa cadeia comum, como diz que são verdadeiras escolas do crime. Deveria, sim, o Brasil tem recursos, eles ficam fazendo onda, recursos existem, para fazer, então, prisões diferentes, ou como o Augusto falou que a fase é uma prisão, então que ele fique lá, mas por mais tempo, nesse sentido, sim. Mas voltando ao sistema prisional, o que parece, aqui tem os dois, eles estão aqui falando dos termos jurídicos e tal, mas nós aqui, cidadãos comuns, a gente vê o anseio da rua, o anseio que a gente vive no dia a dia. E as prisões, o grande problema das prisões, tanto faz, principalmente dos adultos, é que ficam amontoados, tipo, homens saudáveis lá, ficam o dia inteiro pensando em sacanagem, pensando em como roubar, como praticar mais. Para mim, deveria começar daí. As prisões deveriam ser trabalho, não esse trabalhinho babaca que existe, costura uma bolinha e tal. Não, trabalho pesado lá, vai produzir a comida que eles gastam, vai lá fazer horta, produzir leite. Porque se esses caras trabalhar o dia inteiro, de noite eles vão estar cansados. Entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo no nosso país é muito blá blá blá, muito blá blá blá. Os nossos políticos não estão levando a sério. Isso aqui está virando uma guerra civil, isso é todo mundo, enquanto vão conversando, o troço aumenta cada vez mais. Então, querem mudar? Comece a mudar a prisão do adulto. Trabalhe para essa gente. Senão fica todo mundo ali só pensando em como roubar mais. E eu sou totalmente, não mudei 1 centímetro, porque tem sim, ele tem discernimento? Tem. Tem informação? Tem. Não teve educação? Não é culpa minha. Vamos dar, e agora só a culpa no Estado? Se ele tem boa formação, tu mesmo falou, tem pessoas de posses, com famílias bem constituídas e são bandidos. E tem pessoas humildes, filho de uma lavadeira, nada contra... Lá e são pessoas excelentes, entendeu? Então a educação vai mudar sim, mas veja, é um conjunto. Agora até eu esperar, o Brasil tem educação eficiente, tem isso, aquilo, a bandidagem vai tomar conta e nós vamos ficar escondidos dentro de casa?
Não. Eu gostaria de passar agora uma pergunta ao Rafael, né? Um advogado praticante, né? Pratica ações de defesa. O nosso sistema, primeiro, você pode contrapor o que o Belinazzo disse, mas eu já vou te lançar uma pergunta. O nosso sistema jurídico, o tempo de julgamento, essa forma que o sistema, nós como cidadãos percebemos do momento da prática do crime até o julgamento, independente da faixa etária, contribui para essa sensação de insegurança e contribui também para essa visão do senso comum, que são dados estatísticos, apesar de nem todos terem um conhecimento técnico de vocês, mas são dados que a população está insatisfeita. Esse atraso no julgamento dos crimes não contribui com essa sensação e com essa vontade do povo de medir a redução, de diminuir a redução, de reduzir, a maioridade penal? Eu acredito que não. Né? Talvez na resposta o telespectador esteja respondendo diferente, mas eu imagino que qualquer um de nós não está livre de amanhã ou depois estar sentado no banco dos réus. Né? E é um direito nosso que algumas prerrogativas e alguns procedimentos sejam respeitados, como a nossa intimação, a presença de um advogado na audiência, ouvir as nossas testemunhas. Então tem uma série de atos que realmente são de extrema importância e que devem acontecer no processo. Mas nós temos que ter celeridade, né? Exatamente. Você pode dar todo o direito de defesa e não demorar qual é o problema? 5, 10 anos que nem ocorre no nosso país. Nós temos um problema, novamente, do Estado. Um Estado que nós temos cartórios aqui em Santa Maria, que há 10 anos atrás tinham 2.000 processos, que hoje tem 8, 9.000 processos, com os mesmos funcionários ou menos funcionários do que tinham antes, né? Com as próprias partes utilizando essas prerrogativas, esses direitos para prejudicar o andamento do processo. Então, nós não somos honestos com o que está acontecendo, porque chegar um oficial de justiça na casa da testemunha para intimar ela, a testemunha se esconde, não quer ir no fórum prestar o depoimento, a testemunha. A vítima não quer ir no fórum prestar o depoimento também. Então, é óbvio que essa morosidade na tramitação do processo, que dizem que deveria ser em torno de 1 ano um processo, não dura 1 ano, demora muito mais que isso, óbvio que a morosidade, ela passa uma sensação de que não está sendo efetivada a justiça, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a solução não é reduzir a maioridade penal. A solução é o Estado voltar a agir de forma positiva. Porque nós temos nesses adolescentes, nessa criança, pessoas que vivem numa realidade bastante pobre, na maioria das vezes, que nunca tiveram o Estado num posto de saúde, nunca tiveram o Estado numa escola, né? O Estado nunca foi presente na vida deles e aparece somente na hora de punir. E, novamente, na hora de punir, o Estado não age, porque não há celeridade no processo. E a gente vai prejudicar novamente fazendo a redução da maioridade penal. Bom, infelizmente não parece, mas nós já estamos há 40 minutos debatendo sobre esse tema. Agora está ficando quente, né? Agora que está ficando quente. Mas esse é o primeiro programa, acho que mais 1 ou 2 nós vamos debater, porque é um assunto importantíssimo. É claro, com outros participantes. Agora eu vou passar para vocês uma palavra final, ainda aqui rápida, em torno de 30 segundos a 1 minuto, sobre o assunto que não foi dito, que quiserem complementar, começando pelo meu amigo Augusto, lá de Santiago. Seja bem-vindo. Pessoal de Santiago e de qualquer parte é sempre bem-vindo aqui na TV Santa Maria. Obrigado, Giovanni. Eu agradeço. Queria agradecer aos colegas por participarem aqui comigo desse debate. Eu queria só lembrar uma questão importante que tem sido muito falada, a questão, ele não tem informação. Tu és um educador, eu sou também, professores, todos sabendo. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Né? Minha filha tem 9 anos e tem uma informação gigantesca. Sabe muito mais coisas, tem mais informações sobre eu do que muitas coisas. Mas eu não acredito que ela realmente tenha essa condição porque ela tem muita informação, e tem mesmo, muito mais do que qualquer um de nós há 5 anos atrás, ou até hoje, que ela tem essa condição, esse discernimento de ter internalizado esse conhecimento, né, sobre o que faz e as consequências mesmo. Quantos anos ela tem? Tem 9 anos. Com 16 ela teria? Talvez não. Né? Talvez não. Mas eu queria só apenas lembrar isso e aproveitar a palavra do Rafael, já encerrando a minha fala, no sentido de que nós temos que atentar para que nós estamos talvez prestes a tomar uma decisão sobre um debate que ainda está no seu início e não no seu fim.
né? Eu acho que nós precisamos ampliar o debate. Um ponto trazido pelo Rafael é muito importante. Eu trabalhei, né, como auxiliei lá em Santiago na ONG Casulo, que faz um trabalho equivalente ao CDDICA aqui em Santa Maria, que é a questão do acompanhamento dos adolescentes que estão cumprindo pena em meio aberto. 80%, se não mais deles, dos infratores, dos adolescentes que estavam cumprindo a pena, eles advêm de famílias completamente destruídas, desestruturadas, sem a presença alguma do Estado em qualquer das suas instâncias, né? E isso tem que nos dizer alguma coisa. E isso tem que nos dizer alguma coisa muito além de nós ouvirmos, evidentemente todos ouvimos, os nossos instintos mais primitivos. Mas o direito existe justamente para que nós não demos vazão a esses instintos mais primitivos e tornemos a sociedade muito pior do que ela é. Muito obrigado de novo, Augusto. Belinazzo, palavras finais, algo a mais? Não mudo um centímetro da minha posição, mas um ponto que ficou comum aqui, que o Augusto falou e o Rafael, sempre a ausência do Estado. Sempre. Então está na hora do Estado começar a trabalhar. Chega de deputados, senadores, só ficar lá, porque eles vivem em outro mundo. No mundo da fantasia, com segurança, com isso, com salários astronômicos, e vão trabalhar para a sociedade. É isso que nós temos que pensar na hora de votar. O povo está brincando, o negócio está ficando feio. Entendeu? Então tudo isso concordo. É falha do Estado, então o Estado, por favor, comece a trabalhar. Eu falei bastante, né? Rafael. Então eu vou agradecer a oportunidade novamente de estar aqui. Muito obrigado pelo debate de vocês, certamente foi num nível bem alto, é complicado de acompanhar vocês, o Belinazzo é um cara excepcional. Eu quero terminar com uma única frase, né? Que o nosso telespectador não esqueça que por trás desses adolescentes sempre tem um adulto, né? O Belinazzo citou no bloco anterior o caso que aconteceu com umas meninas que foram jogadas no penhasco. Esses adolescentes confessaram que eles fizeram isso amando de um adulto. Só e isso. aí existe... Bom, como eu sou o apresentador e moderador nesse momento, que o Rafael também participa, o Belinazzo também, no programa, eu tenho a última palavra. Agora ninguém vai poder me rebater. Não, brincadeira. Existe um projeto, vocês da área devem saber, que torna mais grave o crime para o adulto, né, se ele instigar o menor. Existe esse projeto também, que é uma das saídas para se evitar isso. Agora eu penso o seguinte, sou contra qualquer tipo de inibição e de penalização como educador. E eu acho, nós debatemos a questão do amor lá na universidade, de tu respeitar, amar o outro. Mas infelizmente o nosso mundo ainda não chegou numa situação que se acabem os crimes, e eu acho que por um bom tempo isso não vai acontecer, independente da idade penal. Em qualquer país, infelizmente o ser humano desrespeita o outro. Entretanto, sendo educador, acho que a saída seria a educação. Então nós temos que parar de jogar somente para o Estado. Não, né? A educação, não contrapondo, concordo totalmente também com o Belinazzo, mas a educação ela tem que ser feita por todos, né? E temos que cobrar os nossos políticos. Agradeço a presença de vocês e agradecemos principalmente a presença de você, nosso telespectador que acompanha o programa Santa Maria Argumentos da TV Santa Maria. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.